Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui à meia-noite. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Inácio Odon. A minha esposa chama-se a Irmã Lourdinha, ela também está aqui, orando pela nossa vida e orando pela vida de vocês e Deus fazendo a obra, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente e que você venha compartilhar a palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas que você mesmo conhece que está precisando de uma ajuda, está precisando de um milagre. Então você pode ser uma dessas pessoas, ajudar essas pessoas através da palavra de Deus. Faça a sua parte, faça parte do evangelismo de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje nós vamos falar sobre a profecia de Ezequiel, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47, que fala sobre o Mar Morto. Que no Mar Morto não existe vida. Você vê que no Mar Morto as pessoas vão lá, não conseguem, ficam flutuando, deitando em cima da água, e as pessoas elas não afundam. Então não existe vida ali naquele local. Mas a profecia de Ezequiel está se cumprindo. Então vamos procurar entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. Não é a palavra do homem, que o homem fala e não se cumpre. Mas as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Os observadores das profecias bíblicas acreditam que no livro de Ezequiel está se cumprindo. Está acontecendo agora em nossos olhos, nós estamos vendo se cumprindo sobre a profecia de Ezequiel, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47. Como pode haver rio no deserto? Como o mar morto pode gerar vida? Não existe vida lá. Existem sim alguns tipos de bactérias, mas peixe nunca existiu. A Bíblia diz profeticamente que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A profecia de Ezequiel, que eu falei no livro de Ezequiel, capítulo 47, mostra que a profecia já está se cumprindo. Olha aí, se cumprindo a profecia de Ezequiel. Rios estão chegando no deserto. O deserto está crescendo e frutificando, e o mais impressionante é que já existe peixe na região do Mar Morto. Num dos locais mais extremos do mundo, Aline mostra as grandes pedras de sal e explica que o ambiente é inhospitável, onde o calor pode chegar até 50 graus em dia de verão. É muito quente lá. Existe pedra de sal, E passando adiante, passando o presente, o futuro do Mar Morto. Olhando para esse local tão desolado, fica difícil de imaginá-lo antes, mas até no tempo de Ló, aqui era tão verde quanto o Jardim do Éden. Comparou ao citar que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10. De acordo às citações, a região deixou de ser fértil após a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque a cidade de Sodoma e Gomorra ela foi destruída por fogo, enxofre. Então, antes da cidade de Sodoma e Gomorra, ao redor do Mar Morto existiam frutos que as pessoas se alimentavam. Mas logo após a destruição de Sodoma e Gomorra, toda aquela região ali foi destruída e não houve mais vida. Pisando na região onde o profeta Ezequiel viveu até 2.600 anos, a pesquisadora mostra as paisagens, mesmo vendo um lugar sem vida, Ezequiel profetizou. Não tinha vida
Mas Ezequiel profetizou que ia ter vida e que ali voltaria a ser verde e fértil. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. O profeta cita a árvore frutífera com frutos que servirão de comida e folha para remédio. Olhando para esse lugar parece impossível, mas veja aqui uma plantação de tamares, mostrou as árvores com penca de fruta e citou que uma escavação foi feita no local, onde foram descobertas sementes de tamares sob os bolhanos do Mar Morto. Os bolhanos são buracos formados por conta das condições subterrâneas presente após a redução do volume de água do Mar Morto. O número desses buracos que estão surgindo é demonstrado através de relatório do Ministério de Pesquisa Nacional da Infraestrutura. A geológica do Estado de Israel, as cavidades encontradas começam a surgir desde 1980 e é preenchida naturalmente com água doce vinda de áreas de Jerusalém. A água de Jerusalém entra nos subsolos e corre na direção do Oriente até chegar ao Mar Morto. Explica os moradores do local e guia dos turísticos. Ao preencher as crateras, as águas doces ficam saturadas com sal das camadas mais antigas da Terra, que são desenvolvidas. Existem mais de 9.000 bolhanos e todos os dias 2 novos se abrem. O curioso, segundo a lenda, é que o fenômeno só acontece do lado de israelense e não da Jordânia. O Mar Morto se divide entre esses 2 países, Israel e Jordânia. O controle é feito através de satélite que fotografa e analisa o terreno 2 vezes por semana. No rio de água doce, correndo em direção ao Mar Morto, as profecias estão se cumprindo em frente aos nossos olhos. Na visão de Ezequiel, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1, ele disse que vinha água saindo debaixo da soleira do templo, que depois descia ao sul do altar. Segundo a Aline, o curso das águas, visto atualmente, é semelhante ao que diz a profecia de Ezequiel. O rio correndo para o oriente, através do deserto e do vale do Jordão, estão tornando água fresca e pura, conforme descreveu a profecia. Até um bolhano onde é possível ver animais, pássaro e peixe. É algo difícil de compreender. Há peixe vivo nadando nesses bolhanos. Comprovando a profecia de Ezequiel, profetizou exatamente sobre isso, que haveria água rasa e que depois, cruza lá, chegaríamos em água onde precisaríamos nadar. No livro de Ezequiel, capítulo 47, verso 3 e 5. Relatou, a profecia está se cumprindo em frente aos nossos olhos. Obrigado, Deus, que as profecias estão se cumprindo. Pequenos peixes nadando e as plantas aquáticas. Nossa geração poderá ver essa profecia se cumprindo. Que Deus te abençoe grandemente, como nós acabamos de ver, que a profecia da palavra de Deus, ela se cumpre, porque antes de ser destruída a cidade de Sodoma e Gomorra, ao redor do Mar Morto já existia frutas, as pessoas se alimentavam dali,
Mas depois que foi destruídos Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre, todas aquelas plantações, todos aqueles frutos foram destruídos e de lá para cá não teve mais vida. Mas a profecia de Ezequiel, há 2.600 anos, diz que ia ter fruto, ia voltar a ter fruto e as pessoas iam se alimentar e que o mar morto, que até uns tempos atrás só tinha bactéria, não tinha peixe, não tinha sinal de vida, a não ser bactéria. O profeta Ezequiel disse que ia voltar a ter peixe, que as pessoas iam começar a nadar e que também ia voltar a ter frutos, folhas para remédio. E ultimamente tudo isso está acontecendo. Por quê? Porque quando é de Deus, se cumpre. Quando Deus fala, pode esperar que vai acontecer. É assim a nossa vida. Quando nós passamos a crer, a acreditar que a nossa vida, se nós tiver fé, se nós crer na profecia de Deus, se nós crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, a nossa vida ela vai ser mudada. Porque a palavra de Deus diz: aquele que crê verá a glória de Deus. Então é preciso que nós crê na palavra de Deus, não na palavra do homem. Porque a palavra de Deus ela nos garante tudo que nós precisamos na nossa vida, se nós estiver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Aí nós temos a pura certeza que tudo vai se cumprir em nossa vida. Então as profecias de Ezequiel estão se cumprindo. Já encontraram peixe, né, nos bolanos lá, já está tendo fruto, folhas para remédio, e cada dia mais a palavra de Deus está se cumprindo. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Né? Eu e minha esposa, nesse momento, nós vamos orar. E amanhã, a partir das 2 horas da tarde, nós estamos também fazendo esse trabalho em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e vamos orar. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela se cumpre na nossa vida, a Tua palavra ela muda, ela transforma, ela cura, ela liberta. A Tua palavra, Senhor, ela traz vida. Assim como ali no Mar Morto não tinha vida, hoje já se encontra peixe, já se encontra frutos ao redor, aonde não tinha vida. E a nossa vida ela só passa a ter vida quando o Senhor está no controle da nossa vida. Aí as coisas começam a ter vida. Porque nós sabemos que Tu é o Deus que nos dá vida, Tu é o Deus que nos sara, que nos liberta. Tu é um Deus que cuida da nossa família, Tu é um Deus que cuida das nossas famílias, filho, esposa, marido. Tu é um Deus que cuida dos seus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha abençoar todas essas pessoas que se dispôs em ouvir a Tua palavra, que essas pessoas sejam abençoadas, sejam pessoas que recebam a Tua palavra na vida dessas pessoas, que elas possam ter vida, como ali no Mar Morto está tendo vida, está aparecendo peixe. Porque tem tanta gente espiritualmente morto, mas nós sabemos que Tu é um Deus que dá vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a minha casa, a minha esposa, meus filhos, e abençoa todas essas pessoas nesse momento que está ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus.